conhece o lado emocional da criança, ele não conhece o condicionamento físico da criança, do jovem, do adolescente. Ele tem que ter curso de didática de ensino, ele tem que ter curso de processos educativos, maneira de ensinar, e como se ensina, é uma escada, começa de baixo para cima, para que a criança se adapte. Por exemplo, eu vou ensinar um Yokokemi. Eu já não ensino o Yokokemi se jogando. Primeiro eu vou bater, depois vou virar para um lado, para o outro, depois vou sentar e fazer. E isso são processos pedagógicos. É maneira de levar a pessoa a ensinar. Eu estou notando que hoje não é o jiu-jitsu que está tomando conta do mercado. É os professores de judô que estão dando mole. Os professores de judô que não sabem trabalhar com criança. Com criança se trabalha brincando. Com criança. Quem daqui foi meu aluno de criança? Nós não fazíamos brincadeira, pular corda, saltar. Isso tudo desenvolve qualidade física, desenvolve qualidade mental, que a pessoa nem percebe. Mas desenvolve e vai ajudar depois, automaticamente, no judô. Mas muitos não sabem disso. E tem que buscar, o professor de judô tem que vender o produto. Ele tem que fazer apresentação em escola, apresentações em colégio, tem que ir lá falar, conversar, para buscar o aluno. Depois de buscar o aluno, não precisa mais. Eu não sei se vocês lembram, ali o meu grupo não tinha menos de 20 alunos. Até em cima de caminhão no início, já fazia apresentação. O judô é assim. Se quiser ter aluno, tem que buscar, tem que vender a qualidade, e nós temos que mostrar a diferença do judô e do jiu-jitsu. O judô tem uma filosofia. O judô tem uma filosofia que o jiu-jitsu não tem. O pai que honra o seu filho, que quer botar o filho numa arte marcial, bota no judô. Porque o judô não ensina a brigar. O judô mostra que a briga não é necessária. Tá? Então, tudo isso eu comecei a descobrir quando eu comecei a dar aula de educação física. Comecei a dar aula, quando eu me formei na faculdade, em 83, eu comecei a dar aula no São Luís, no Congo, no Estado, e dava aula no César. Aí eu percebi que durante as aulas de educação física, por exemplo, ia fazer uma escolha para jogar futsal, para jogar voleibol. A escolha recaía sempre sobre as pessoas mais aptas fisicamente. E os que não eram aptos fisicamente ficavam de lado. O que acontece com eles? Vai ser um mero espectador da vida esportiva, porque não teve oportunidade. O culpado é o professor. É por isso que eu criei, na época de ser diretor de esporte, eu criei um programa DEB, que era esporte para todos. Nós fazíamos campeonato de judô, campeonato de futsal. Quando fazia equipe, não podia ser equipe bom, tem que misturar os que não tinham condições de condições. Para dar condições a ele também de ter a glória no esporte. Não só para aquele que abre fisicamente. Porque quem foi criado no local que existia árvore e coisa, automaticamente chega na escola, é o melhor, porque ele já tem a coordenação desenvolvida. Enquanto que aquele que é criado dentro do apartamento não tem ainda, vai ter que primeiro fazer aquilo tudo, fazer todo o treinamento, para depois poder, então, ingressar na vida esportiva, começar todo o trabalho de judô. Porque não é só aprender o judô, ele tem que ter todas as qualidades físicas e emocionais desenvolvidas. Então, nós temos aqui, pessoal, o desenvolvimento físico. O que o judô atua no desenvolvimento físico? Coordenação motora, equilíbrio, força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória. A coordenação motora existe dois tipos. A coordenação grossa e a coordenação fina. O que é a coordenação? É um conjunto do cérebro, dos músculos e das articulações. Tá?
Coordenação grossa é aquela que você trabalha usando os grandes grupos musculares, o braço e perna. Para fazer uma entrada, você coordena o braço e perna. Você pode fazer o quê? Você coordena. Para fazer o polichinelo, é coordenado, perna e braço. Esse foi o movimento grosso, a musculatura grossa que trabalha. E o fino é os dedos, coordenação fina escrita. Escrita ruim, coordenação motora fina ruim. Eu não sei se alguém de vocês, alguma vez na autoescola, na minha época, fazia um teste de psicotécnico. Passar caneta no meio de uma. Passava uma caneta no meio do. Exatamente. É para medir a coordenação motora fina. Aquilo ali é para ver a coordenação motora fina. Isso com o judô dá condições. Na pegada, você desenvolve a coordenação fina, sem saber. E a coordenação grossa você desenvolve a todo momento. A todo momento. Tá? É muito importante a coordenação. Só um adendo, posso fazer um adendo? Na psicomotricidade, a gente estuda essas questões psicomotoras, né? E a motricidade fina, tem o Vitor Manuel Rosa, um escritor, ele tem um protocolo de 50 atividades. Você pode deixar na internet lá, para fazer girapião, tem um monte de coisa que ele faz, não só o risco ali. Então, essas questões, às vezes, ele não sabe o que fazer, consegue buscar. O Vitor Manuel Rosa é um brasileiro, referência mundial de psicomotricidade. Então, a coordenação motora é super importante. Ela, juntamente com o cérebro, ela forma a inteligência da criança. Depois eu vou explicar melhor sobre o poder cognitivo e tudo mais. E nós temos o equilíbrio. O equilíbrio, ele se divide em duas partes. O equilíbrio, duas pessoas dinâmicas aqui. Duas pessoas que... Pode ser o Rafael, aí o Rodolfo, já são Torinho, o que mesmo? Olha aqui, ó. Agora fica pulando o legal. Fica batendo na mão do outro, na mão do outro. Quem cair é o pé do ponto. Isso aí, não é puxar, só bater. Isso aí, volta aí. Não, vou lá. Opa! Vai baixo, muito alto. Além de desenvolver a musculatura das pernas, também desenvolve o equilíbrio. Não. Agora, outro que desenvolve. Alguém tem uma faixa aí, não? Estou pulantinho dentro aí. O certo seria um sarrafo, né? O certo seria um sarrafo. É daqui, ó. Ó. Alguém quer tentar dar em cima da faixa? Vai, ó. Olha só, tá melhor que eu, pelo menos. É maior, né? Aí, uma salva de palmas. Outro equilíbrio, o equilíbrio estático. Vem novamente aqui o Rafael. Acho que eu poderia fazer essa parte. Está meio aqui. Eu não, fazer atrás. Fazer aqui. Ali. Vem cá, mas vem cá, pode ser o delay. Deixa eu ver o delay. Bota do outro lado. Do outro lado. Aí aqui. Aí dá uma puxadinha aqui, o que der um passo na frente e pega o ponto. Ó, parei o ponto. Olha lá. Ó, isso aí envolve o equilíbrio estático. Ó. Pode deixar fácil, trabalha. Não pode ter o pé no chão. Puxa fácil.
Perdeu fora 50 coisas. Não. Não? 35. Aí, tá bom. Isso são formas de desenvolver o equilíbrio. No judô, você desenvolve através do Qigong, através da brincada, através de luta. Então, o camarada tem que estar equilibrado. O João estava explicando para vocês sobre o Zush, o desequilíbrio. Agora eu estou falando sobre o equilíbrio. O judoca estando equilibrado, dificilmente ele vai ser levado ao sol. Aí o outro vai ter que provocar, o Tori, uma posição de desequilíbrio mesmo. Vamos para a força agora. A força tem dois tipos. A força localizada e a força explosiva. A força explosiva é uma soma da velocidade e força. Por exemplo, se eu fizer um apoio de braço direto, eu estou desenvolvendo a localizada. Agora, se eu fizer um pulo, é explosiva, explosão muscular. É explosão muscular. E o judô tem a facilidade em trabalhar em dois. Se você está preso no cambiche ou na tatame, você tem uma força ali localizada para tirar ele e tirar, para levantar. Então tem que ter a força localizada e a força exclusiva. Tudo isso desenvolve com todo o treinamento do judô. E temos também, além da força, a flexibilidade. A flexibilidade se treina muito nos aquecimentos, tudo, abertura de perna. Isso é importantíssimo no judô. Mas tem gente que entra e te mata com as pernas lá em cima. Quer dizer, a flexibilidade é ideal. Todas essas qualidades é super importante para o desempenho e o desenvolvimento melhor do judô. Resistência cardiorrespiratória. Nós temos dois tipos de resistência. Resistência aeróbica, que é uma resistência, por exemplo, uma corrida de 10 mil metros é a resistência aeróbica. Uma luta de judô prolongada é a resistência aeróbica. A resistência aeróbica ou cardiorrespiratória ou cardiovascular, essa resistência desenvolve as cavidades do coração. Desenvolve as cavidades do coração, corridas. Faz quantos quilômetros de bicicleta? 100 quilômetros de bicicleta. É uma resistência aeróbica. E nós temos a resistência muscular ou resistência anaeróbica. A anaeróbica é uma resistência que você faz. Luta, parou, faz entrada, para. Você desenvolve as paredes do coração. Engrossa as paredes do coração, você fortalece o coração. Então, as duas são importantes. E o judô, gente, tem essa facilidade de trabalhar as duas ao mesmo tempo. Tanto a cardiovascular como a muscular ao mesmo tempo. Isso é muito, mas super importante na vida do atleta, desde criança. Ele vai formando. Tá? E vamos ver outras qualidades aqui. Mental, emocional. A resiliência e perseverança. Se você tem perseverança, o que é perseverar? Perseverar é lutar. O que é a resiliência? É você não parar diante de obstáculos. Você lutar contra as adversidades. Você ter coragem de continuar. Acreditar que tudo vai certo. E daí a perseverança vai junto. No judô você desenvolve. Se você vai estar lutando, eu vou perder, eu estou treinando aqui, mas o cara é bom. Você não tem perseverança, você tem que perseverar, ter a resiliência, acreditar que tudo vai dar certo, que você vai chegar lá no tatame, você pode até perder,
mas vai lutar de igual para igual. Porque você está acreditando em você, você tem um poder positivo. O judô ensina isso. Se não tiver o poder positivo, você não entra em lugar nenhum. Se você é negativo naquilo que faz, eu vou perder porque o cara é bom, já entrou derrotado. Quem tem de perder já está vencido. Certo? Então, é super importante essas qualidades na vida da pessoa, da criança, dos jovens e do adolescente. A confiança e a autoestima. Você treinando judô, você melhorando, lutando, você aumenta a autoestima. E aumentando a autoestima, automaticamente você aumenta a autoimagem. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que globaliza uma miséria assim. A criança, o jovem, o adolescente, quando não tem um referencial corporal, também não tem opção entre o seu próprio corpo e o uso de drogas. A prática do judô desenvolve na criança a musculatura, desenvolve a inteligência, fazendo com que ela passe a gostar do seu próprio corpo. E gostando do seu próprio corpo, ela passa a gostar de si mesma e automaticamente vai saber dizer não às drogas. É super importante isso aí, por isso que eu digo, muitos professores começam a dar aula e não têm noção da importância desses processos na vida de cada pessoa, de cada um. E a confiança, gente, o judô é diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu você entra com o intuito de brigar o seu melhor, não é verdade? E fazer professor de jiu-jitsu, tá? Sabe também. O judô entra na academia e o professor já te explica como é que é. Até, inclusive, se brigar, ele é... Na época, se eu descobria que brigava, ou cancelava faixa, ou, né, lembra? Ou pegava... ficava em casa, enfim, era castigado. Não era verdade? Se brigava, mais ou menos, porque se fosse assim... Aí chegava lá, seu Teixeira, o Jones brigou hoje. O Jones brigava muito bem, mano. Seu Teixeira, o Jones... Aí eu gostava do Jones também, porque era da mesma época, começaram com 4 anos. E era assim, mas é muito importante essas qualidades todas. Desenvolvimento social. Respeito, empatia, amizade e socialização. O que é empatia? Eu estive notando ontem no treino, muita gente não tem empatia. Joga um amigo e cai em cima. Ó, desculpa a expressão, se rale, tá? Cai por cima. Empatia, normalmente, tu vê no Nagui no Kata, entre o Tori e o Uki. Porque o Tori joga com cuidado. É se colocar no lugar do companheiro. No judô você aprende isso e na vida também. Na vida você se colocar no lugar do outro. Todas essas coisas você aprende no judô sem saber que estão desenvolvendo essas características. Tudo isso você aprende no judô. E o respeito também. O respeito vem junto da empatia. Se eu tenho respeito, eu tenho empatia. Se eu não tenho empatia, eu não tenho respeito. Uma pessoa que eu admiro muito aqui presente, que dá aula, é o Odelei. O Odelei, o professor Odelei, foi meu aluno desde os 14, 15 anos. Né? Professor já desde 90, né? Os anos 90. Eu estou dizendo que eu acompanho. Todo semestre ele faz exame de faixa. Ele tem uns 100 alunos lá dentro do Sete Centenário, projeto social. Ele tem particulares também, 2 pessoas da academia. E todo semestre eu vou fazer o exame com os alunos dele. Então, eu sempre fui a favor disso. Eu sou contra o professor que dá uma faixa para o aluno sem fazer um exame.
Pegou aqui, ó, pega a faixa. O camarada ficou campeão lá, pega a faixa amarela, pega a faixa verde. Não, tem que galgar faixa por faixa. Existe os conteúdos de cada faixa. Existe o conteúdo de faixa cinza, de faixa azul, de faixa amarela, de faixa laranja, de faixa verde, de faixa roxa, de faixa marrom. Meu exame de marrom é para preta. Os marrom que estão aí nativa, respondem tudo. Porque não passa. Não passa. Até minha esposa reprovou para marrom. Até um filho meu, acho que foi Juno, reprovou para verde. Não passa se não responder aquele conteúdo que é necessário. Tem que saber fazer. Vocês que fizeram marrom comigo, Bruno, não respondiam tudo. Túlio, não respondiam tudo. Vitor, não era perguntado tudo, ou era dada a faixa assim. Não se dá. A faixa tem que ser conquistada. A faixa dada não tem valor. A faixa tem que ser conquistada. E o Odilei está seguindo esse exemplo. Está fazendo. O Dimas eu não posso falar, porque o Dimas é muito cedo, está começando com o judô agora. Né? Está mais na parte do... Não, a gente não tem a criança, turma de judô ainda. Quando tinha evento, fazia no desafio. Mas eu tenho certeza que o Dimas, pelo que eu conheço ele, pelo que eu estou vendo, o jeito dele, ele tem o mesmo perfil. O mesmo perfil. Eu conheço o Rodolfo, fazia lá no cidade. O Dimas eu conheci há muitos anos atrás. O Dimas mudou muito. Hoje o judô ele sabe muito. Sabe muito. Eu vejo quando eu vi lá. Sabe muito. Entendeu muito. Estudou muito. Tem que estudar também. Tem que estudar. Não é só o que o professor fala. Tem que estudar. Tá? Então, faça o exame de faixa. Convida os pais. Convida a comunidade. Convida a autoridade. Os pais ver aonde que os filhos estão. Os pais sentirem o local que os filhos estão. É até para os filhos, para incentivar eles a estudarem. Porque senão eles desistem da escola. Eles querem só fazer judô. Então tem que cobrar muitas vezes também até a nota escolar deles para poder fazer exame. Eu exigia muito. E todos os meus grupos, gente, não tinha grupo infantil com menos de 20. Era tudo lotado. E adulto também, né? Era tudo lotado. Porque é a maneira de tu trabalhar. É a maneira do professor trabalhar. Existem várias pessoas que podem estudar, fazer faculdade, mas que não têm o dom daquela coisa. Então tem que ter um dom para poder trabalhar com eficiência. E a socialização. A socialização, gente, tudo que você aprende aqui no tatame, toda a filosofia que você aprende aqui, você vai carregar para a sociedade. Seja se você vai fazer medicina, odontologia, engenharia, arquitetura, seja qual for a posição, a profissão que você vai seguir. Mas você vai precisar de tudo isso que você aprendeu aqui. Tudo isso faz parte, é um conjunto, não só aquele que se torna faixa preta, não. Mas a filosofia é para o resto da vida. Quem aqui tem muito de vocês aqui, o pessoal mais velho aqui, ó, quem aqui acha que deve muito o que aprendeu no judô? Domingo? Rego para toda a minha vida e minha profissão. Vitor, Joca, Rafael, aí ó, todo ele tiveram uma bagagem, gente, uma bagagem de conhecimento da filosofia oriental, e não vou esquecer, vai passar para os filhos, vai passar para os amigos, vai passar para a comunidade, né? Vai ser uma pessoa comunicativa. Vamos falar sobre a cognição. O que é a cognição? A cognição é um conjunto de processos mentais que se localiza no cérebro. Ela abrange a atenção, o raciocínio, a percepção, ela abrange a linguagem, várias partes. Então, isso aí você desenvolve, gente, no meio em que você vive,
ajuda, mas mais específica. O estudo que eu fiz sobre a prática do judô e o desenvolvimento infantil, eu descobri que o judô é uma das modalidades que mais dá essas condições para uma criança ser completa fisicamente, emocionalmente na sociedade depois de adulto. Então, cada treinamento que você faz, você desenvolve a atenção, a percepção, o raciocínio, porque o judô, gente, é o xadrez, pô. Ele desenvolve o raciocínio lógico e rápido. É o xadrez do corpo. Por que é um xadrez? Porque você está pensando o tempo todo. Você está vendo, está procurando uma posição de kuzushi ou de desequilíbrio para o adversário para poder jogar. Para você entrar um diasparai, você está esperando que ele bote o pé na frente. Se ele tiver com o pé firme na frente, ele não cai. É o momento que ele vai soltar, que ele vai transferir o centro de gravidade. Aí você pega ele no... Se ele tiver com a perna fixa no chão, ele não vai cair. Tem que ser tudo. Nós tínhamos um que era especialista nisso. O Gerson Bueno. Alguém lembra do Gerson Bueno? Não. Magrinho. Mas o cara ó, um pezinho, Gasparai, um atrás do outro. Pegava na hora certa. Ele foi uma postura que era absurda, cara. Foi um judô que era... Ela fora de série, faleceu. Mas ela morre de jogo, do nosso Gerson Bueno. Gente, então o que eu digo para vocês é o seguinte: por toda a experiência que eu tive, a minha vida inteira, eu comecei o judô verde com 18 anos de idade, fui jogado no meio de um grupo já de leões, tudo cara pesado, cara grande, adulto, e eu tinha que me virar. E quando eu trabalhava com criança, eu via quando eu era preparado para aquilo, mas tinha que fazer o meu trabalho. Aí eu fui buscar conhecimento. Eu fui atrás, eu fiz uma pós-graduação no desenvolvimento da criança, uma em psicomotricidade, e para treinamento, eu fiz treinamento desportivo. Para treinamento desportivo. Para quê? Para completar, gente. Porque a criança é tudo. Se tu não souber trabalhar com a criança, você pode estragar ela para o resto da vida, psicologicamente. Ela pode se tornar um espectador ao invés de uma pessoa ativa. Ela pode ter sequelas se você não souber trabalhar. Eu, quando fazia competição com criança, não sei se você lembra, eu ficava do lado aqui, ó, para não se machucar, para cuidar. Então, é importante, o professor, tudo depende do sensei em uma academia. O sensei dirige o treino. O sensei é o espelho da academia. O sensei é o espelho do aluno. Por isso que os alunos sempre procuram copiar o que o sensei faz. Ele é admirado pelos alunos. É admirado. E nós temos que ser assim. Mas nós temos que ser admirados de uma forma correta, de uma forma respeitada. Então, gente, não vamos deixar o judô morrer. Vamos dar continuidade. Eu ligo com o meu pessoal todo o treinamento para vir aqui para treinar, para praticar o judô de bruxa. Mas como é que estava o judô de bruxa? Quando eu cheguei, eu voltei dos Estados Unidos, a gente chegou. Aí eu fui lá na academia do Negão, aqui na Arena. Aí tem lá um pessoal que vai lá, mas é pouca gente, eu acho que dá 5, 8 por treino, tem livre da 10. E tem o pessoal do Germano também que treina. Aí não se sabe aonde, que hora, que dia. E a gente começou a fazer na academia. Peguei o Dimitri, aí o Pietro começou a vir, daí veio o Elcio, daí teve uma competição aqui, daí veio o Leme, começou a voltar o pessoal. Hoje, gente, graças a Deus, tem essa turma toda de volta aí, com a presença do Sensei Ronaldo Teixeira, que é o nosso pilar, a nossa base. E eu recomendo assim, ó, que vocês têm um professor, busquem ele de volta, tragam ele para junto, olha o que ele tem que ensinar para a gente. Por isso que eu digo, o professor é a base de tudo. O professor é a base, não adianta eu sou faixa preta, não, mas tem que saber dar aula. Tem que ter o conhecimento, tem que ter a didática. O Dimas falou sobre didática. Tem que ter a didática. Quando o CREF exigia que tinha que fazer tanto tempo
de didática para poder dar aula, o pessoal achava aluno, achava que era faixa preta, não, já fez a aula. Tá tudo bem, ele dá para dar aula. Até o terceiro dan pela liga, até o segundo pode promover até laranja. É considerado professor a partir de Sandan. Terceiro dan, aí ele pode ensinar pela academia total. Sandan, pela FIJUT. É isso, João? Faixa dan pode promover até laranja na liga, né? É isso. Estava lendo o regulamento. Sandan? Shodan e Midan. E o Sandan é professor aí, é sensei. É só sensei a partir do terceiro dan. A regra aqui no Brasil é O Sandão, estava lendo a... Exatamente. Gente, eu espero que esse curso, eu não vou me alongar, porque é um curso mais teórico, é cansativo. Eu espero que tenha trazido a vocês abertura, conhecimento. Né? E se alguém de vocês tiver alguma dúvida, alguma pergunta, em relação ao conteúdo que eu falei, pode estar livre. Tá? Vou deixar fazer uma colocação, professor. Nós temos um exame de faixa aí para a faixa preta aproximando, tá? Boa ideia. E aí é o seguinte, ó, a gente tem escutado várias demandas. Eu escuto também, o Ronaldo Festeiro também escuta. Como a gente está mais à frente aqui do negócio, nós precisamos organizar isso para que seja de maneira assertiva, né? Eu não falo por outra cidade, né? Tem o ligeiro aqui também, que ele vai corroborar o que eu estou falando. Quando eu chego na faixa marrom, aquele momento você já está no nível de faixa preta. Só que falta uma coisa para você receber sua faixa preta. Só uma coisa, que é o amadurecimento. O conhecimento já é para ter antes, não é para chegar na faixa marrom e fazer o curso. Eu fui lá no curso, hoje eu fui lá, você está me criticando. Não é isso. Quem está buscando merece os parabéns. É honroso fazer isso, buscar conhecimento. Mas a passagem para a faixa preta, aqui tem bastante faixa preta aqui, eu pergunto para eles. Você coloca a faixa preta na sua cintura, você está sabendo tudo do judô. Porque você estudou muito para chegar a isso. Não é assim, professor? Não estudou bastante para pegar a faixa preta? Estuda muito. Então, esse momento tem que ser o momento da vida que você mais conhece do judô. Dessa parte técnica. A parte técnica é agora quando você pega a preta. Depois você amadurece, vira professor, aí vai dar conselho para os seus alunos, vai fazer toda a parte que envolve o judô, é o judô completo. Mas a questão de nome de técnica, de regra de competição, de judogi, tamanho, você tem que saber isso aí, e é na faixa preta. E o que eu estou vendo aqui, assim, algumas pessoas estão preocupadas realmente com isso. Algumas nem tanto. Não é um desfile que você vai botar a sua faixa e desfilar aqui 2 dias e recebe uma preta. Na minha cabeça não entra. E enquanto na comissão da cidade, né, para a gente indicar, eu não vou indicar que ele está preparado. Mas é por respeito à própria pessoa, não é por mim. Não é para manter meu ego. Se a pessoa não está preparada, é porque falta alguma coisa. Se falta alguma coisa, você não pode ganhar algo. Você vai comprar um carro. Qual é que é o carro que você deseja? É aquela BMW? Também queria, mas não tenho, por algum motivo. Ou porque eu não tenho dinheiro para dar, ou porque eu tenho e não quero dar. Por que você não tem a faixa preta? Você tem as coisas para dar e não quer? Ou você não tem? Se você não tem, precisa buscar. Ninguém vai te dar um carro sem passar o financiamento. Se você tem e não quer dar, a escolha é sua. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, os faixas marrom, todo o meu respeito, tá? Eu passei pela mesma coisa, é difícil, é cansativo, o cara tem que vir para o curso, tem que passar por tudo isso daí. Tudo lembra, eu fui lá em Joinville de moto dia na chuva. Pô, tu lembra disso tudo? No outro dia eu fui com vocês de carona, vocês negam. Tá? Eu peguei minha moto, fui sozinho, sem o quê, almejando chegar à faixa preta, mas não sabia como é que eu ia fazer. Hoje a gente tem 10 faixas marrom na cidade. Das 5 duplas. Fui sozinho. O último curso que teve de faixa preta foi em 2003, que foi Maico, Elcio, Gabriel e o Alessandro. E eu fui pegar a faixa preta em 2011 ou 12. São quase 10 anos depois. Sozinho. Depois de mim, agora que teve o Germano, por Itajaí. Nem por Bruges não foi. A nossa cidade
ela sempre foi referência no judô. Sempre teve gente na competição. Nas mãos do professor Ronaldo, milhares de pessoas conheceram o judô. Milhares de pessoas conheceram o judô através desse jovem que está na nossa frente aqui. Então, hoje a gente tem esses 10 marrom que vão estar prontos para pegar a faixa se dispuserem a dar algo primeiro. Você não ganha primeiro para depois dar. Você dá primeiro no judô. Você não faz para você. Fazer pelo judô primeiro. Depois, até o Atílio vai conversar sobre a Liga, mas considerada a Liga Nacional é muito exigente. A Liga Nacional Brasil talvez seja mais exigente que a própria Confederação. Muitas coisas. Não entendi, por exemplo, não cansou de nada. Bom, gente, só para terminar aqui, onde eu estava enfatizando aqui o Odilei, tem o Rafael também, que deu aula no Projeto ADES, também tinha um monte de alunos, meu filho, o Rafael Teixeira. E eu admiro muito o trabalho do Sensei de Gelo. De vez em quando eu elogio ele no Instagram. É ou não é? 70 anos do trabalho que ele está fazendo no Rio do Sul. Só que ele não me paga nada, eu elogio. Não, ele merece. Ele está fazendo um bom trabalho no Rio do Sul, está levantando o Rio do Sul. Com a idade que ele tem, gente, ele dá aula em 2, 3 lugares lá. Agora está formando um auxiliar aqui, o Rodrigo, né? Está ajudando ele lá também. Mas tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. E quem quiser tomar um pouco de água agora, está à vontade. Tá? Ei!